Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala nessa videoaula é a professora Thaís, de Filosofia e de Cidadania Moral e Ética. E neste canal no YouTube aqui da Escola MJ, nós sempre vamos estar continuando postando vídeos para a gente estar trabalhando dentro da nossa disciplina e assim como um todo, tá? Nessa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade a um assunto que está dentro da temática que nós estamos estudando, tanto em filosofia quanto em cidadania moral e ética. Qual é o assunto que nós estamos estudando? Linguagem, tá? E nós comentamos que a linguagem ela tem várias formas de se manifestar. E uma das formas é a linguagem escrita. A gente estudou também o alfabeto, a origem do alfabeto, a origem das línguas. E a gente não pode deixar de falar de uma língua brasileira que foi criada aqui no Brasil e que a gente já tem o reconhecimento como uma língua oficial brasileira, que são as Libras, tá bom? E nessa aula de hoje nós vamos estudar sobre essa língua. A língua brasileira de sinais, tá, é conhecida popularmente por Libras, tá, que a gente chama linguagem de sinais. É usada por milhões de pessoas, milhões de brasileiros aqui no Brasil, logicamente, que são surdos, ou pessoas não surdas, que são os ouvintes também, que precisam estabelecer comunicação com os surdos, tá? De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais de 10 bilhões de pessoas no Brasil possuem alguma deficiência auditiva. E isso nem representa o quantitativo exato de pessoas que têm portadoras de alguma deficiência, algum transtorno auditivo, tá? Então, é por isso que em 2002 a Libras foi reconhecida também como uma língua oficial aqui no Brasil, tá? Pela Lei 10.346. Então, gente, toda a mobilização da comunidade surda buscou ampliar o quê? Os direitos das pessoas portadoras de alguma deficiência auditiva. Então, considerar Libras como uma língua oficial, isso é um avanço, é um marco muito importante para essa comunidade surda, tá? Mas, professora, quando foi que a língua de sinais surgiu? Ela surgiu aqui no Brasil? Não, gente, tá? Tudo que a gente tem no mundo, tudo que a gente estuda, sempre vai estar estudando na filosofia, na história, tudo. Sempre teve uma origem, tá? E a linguagem de sinais, a língua de sinais, ela surgiu em algum momento. Vocês lembram que lá na antiguidade, o homem primitivo, ele utilizava dos gestos, né, da linguagem gestual, e aos poucos ele foi elaborando a linguagem escrita, né, a língua escrita. Então, tudo começou daí, tá? Mas a gente pode tomar outro ponto importante da história. Na Grécia, por exemplo, na Grécia Antiga, os surdos não eram considerados seres humanos competentes, sabe por quê? Porque vocês lembram que lá na Grécia, para a pessoa alcançar o conhecimento verdadeiro, ela só era possível por meio da linguagem, do diálogo, lembra lá da dialética do Platão? Então, só por meio do diálogo, do bom uso da linguagem, do fármaco, vocês lembram? E através disso a pessoa estabelecia comunicação com as outras e elas conseguiam alcançar o conhecimento. Mas como que uma pessoa surda que não conseguia falar, né, linguagem verbal mesmo, ia se comunicar e alcançar o conhecimento? Não tinha como. Então eles não eram considerados pessoas competentes, tá? E o mesmo acontecia na Roma Antiga. Os surdos eles não tinham os mesmos direitos que as outras pessoas. E assim, mais outros aspectos que não são tão importantes para a gente tratar aqui, mas que basta a gente saber como que eles eram vistos socialmente, tá? Então, na Grécia Antiga, os surdos não eram considerados pessoas capazes, competentes, né, de alcançar conhecimento. E isso é uma visão totalmente equivocada, estereotipada, preconceituosa e discriminadora em relação às pessoas portadoras de alguma deficiência auditiva. Caminhando mais um pouquinho na história, a gente chega lá na Idade Média. Então a gente tem a figura central da Igreja Católica, né? Quando vocês já estudam história, vocês sabem que nesse período da história, na Idade Média, nós temos a Igreja Católica como detentora do poder e regulamentadora da sociedade. Então, a Igreja Católica não considerava a alma dos surdos mortal. Lembra que considera-se que a alma do ser humano lá na Idade Média é uma alma imortal.
Então, para eles, os surdos, eles não tinham uma alma imortal, eles eram mortais, eles simplesmente morriam e pronto, acabou. Por quê? Para a Igreja Católica, para o indivíduo alcançar a salvação, ele tinha que pronunciar os sacramentos da Igreja, né? Reconhecer a Igreja Católica como único meio de alcançar Deus, como único meio de salvação. Isso eram os sacramentos e entre muitos outros da Igreja Católica. Por conta disso, por conta de que os surdos não conseguiam pronunciar os sacramentos da Igreja, eles não eram considerados filhos de Deus. Então, por isso, eles não eram imortais, não tinham uma alma imortal. Tá? Isso também é uma visão totalmente descaracterizada, preconceituosa e segregadora em relação aos surdos. Então, gente, caminhando mais um pouquinho na história, durante a trajetória histórica, nós temos lá na Idade Moderna, né, pelo século XVI, século XVII, a gente tem o surgimento do primeiro professor para os surdos, que foi o Pedro Ponce León. Ele era um monge beneditino que nasceu na Espanha. Então ele viu a necessidade dos surdos que eles tinham de aprender a se comunicar. Então ele foi o primeiro a criar um manual de escrita e técnicas de oralização, sendo capaz de ensinar os surdos a falar diferentes idiomas. Então, o manual que ensinava os surdos a escrever e técnicas de oralização. Professor, o que é oralização? É quando o surdo que ele nunca ouviu o som. Você já pensou para pensar, já parou para pensar que o surdo, ele não fala porque ele nunca ouviu o som das palavras. Ele não fala porque ele não tem capacidade. Ele não fala porque ele nunca ouviu o som. Então, o surdo ele é ensinado através de observação da forma que a boca gesticula para pronunciar, para falar uma letra. Por exemplo, letra A, letra O, letra U, letra I, letra E. Então, são gestos diferentes que a boca de uma pessoa faz e com isso, através desses gestos, que é a forma que a boca mexe, consegue emitir um som próprio daquela letra. Então, a partir desse momento, uma pessoa portadora de deficiência auditiva, ela é oralizada, porque é ensinado a ela o gesto, né, a forma que a boca se movimenta para poder emitir um som. A partir daí, ela consegue se comunicar com as outras pessoas, tá bom? Mas só isso, gente, não bastava. Era preciso desenvolver uma língua específica para a comunicação das pessoas portadoras de algum transtorno ou deficiência auditiva. Então, o grande nome do desenvolvimento de uma língua própria de surdos foi o professor francês Charles Michel Despieds, né? Ele era um abade francês que se dedicou à educação dos surdos com o objetivo de poder educá-los de acordo com os princípios do cristianismo. Então, os especialistas na língua, né, de sinais dão a ele o título de pai dos surdos, é o Charles Michel. Então, ele é considerado o pai dos surdos porque ele foi o primeiro a desenvolver uma língua de sinais destinada aos surdos, tá? Então, na segunda metade do século XVIII, foi criado um alfabeto de sinais para alfabetizar os surdos, tá? Ele utilizou esse alfabeto para ensinar os seus alunos surdos na escola criada por ele em 1755. Já que no Brasil, gente, o pioneiro na educação dos surdos foi o professor francês Ernest Ruyt. Ele se mudou para o Brasil em 1855 a convite do imperador Dom Pedro II. Aqui no Brasil, Ruyt esteve por trás da criação da primeira escola voltada para a educação de surdos, o chamado Imperial Instituto de Surdos Mudos, tá? Então foi por meio desse homem, do Ernest, que a língua de sinais francesa foi trazida da França para o Brasil e por meio dessa língua de sinais franceses que se estabeleceram as bases para a formação de uma língua de sinais próprias do Brasil. Então, a nossa língua de sinais, a nossa Libras aqui no Brasil, teve influência da língua de sinais lá da França, tá? Então, é por isso que a gente tem essa influência
da Libras, né, dentro da nossa língua brasileira de sinais, da língua de sinais lá francesa. Né? Agora nós vamos desmistificar algumas coisas. Libras, professora, é uma língua ou é uma linguagem? Quando a gente fala em Libras, gente, a Libras é uma língua, tá? Ela foi reconhecida por uma lei aqui no Brasil. Ela tem um alfabeto, tem numerações, tem numerais, enfim. A Libras, ela tem uma forma própria, é uma língua, tá? Então, ao contrário do que muitos acreditam, Libras não é uma linguagem, é sim uma língua, pois é falada por um povo, possui regras, estruturas, possui sintaxe, semântica, pragmáticas próprias e bem definidas, tá? Tem suas próprias regras gramaticais, a língua de sinais, tá? Já a linguagem foi aquilo que a gente estudou, é um mecanismo necessário utilizado para transmitir nossas ideias, poder ser tanto de forma verbal, pode ser tanto de forma não verbal. Então é o geral, né? A linguagem é aquilo que a gente utiliza para transmitir uma ideia. E Libras é uma língua própria da língua portuguesa, tá? Então, essa é a diferença. Se alguém chegar para você e perguntar, Libras é uma linguagem? Você vai dizer, não, professora. A minha professora Thaís, de filosofia, ensinou que Libras não é uma linguagem, é uma língua brasileira de sinais, reconhecida por uma lei em 2002, Lei 10.346 de 2002, tá bom? Agora, algumas curiosidades sobre a Libras, tá? Libras, ela não é universal. Cada país possui a sua própria língua de sinais. Libras é porque é a língua brasileira de sinais, é daqui do Brasil. A gente tem sinais próprios dessa língua brasileira, mas nos Estados Unidos, a língua de sinais deles é diferente um pouco da nossa, assim como é na França, enfim, nos outros países, tá? O termo surdo e mudo, outra coisa, gente, não existe mais, tá? Pois os surdos, eles podem aprender a falar se forem submetidos a técnicas de oralização, que foi aquilo que eu ensinei para vocês. Então, por isso que é o certo a gente falar apenas surdo. Então, é errado a gente chamar uma pessoa de surda e muda, porque ela não é muda, ela só nunca escutou o som e ela não sabe reproduzir o som, mas ela tem capacidade de falar. Se ela for oralizada, ela vai conseguir reproduzir o som das letras, tá? Então, o termo certo é utilizado, aquela pessoa é surda, e o termo errado, pessoa surda e muda, errado, tá? O termo certo é pessoa surda. Outra coisa, na comunidade surda, cada pessoa recebe um sinal próprio. Esse sinal costuma ser algo relacionado à aparência física, como cabelos longos, uma cicatriz ou até mesmo um aparelho em um dos ouvidos. Por exemplo, quando eu era criança, meu cabelo era um pouco enroladinho, tá? E na creche onde eu frequentava, tinha um amigo da minha tia e ele era surdo. E ele me deu um sinal. Então, uma pessoa surda te dá um sinal. Não é você que cria, tá? É uma pessoa surda. E ela me deu esse sinal. Essa pessoa me deu o sinal. Meu sinal era assim, tá? Meu sinal era assim. Puxava daqui e o meu cabelo era enroladinho. Então, meu sinal era fazendo um cachinho no cabelo, tá? Então, cada pessoa tem o seu próprio sinal que identifica a sua personalidade, uma característica própria sua, tá? Outra informação, outra curiosidade sobre Libras. Todas as regiões do país possuem faculdades de letras libras para formar professores de educação básica e intérpretes de língua brasileira de sinais. Gente, como é uma língua, deve ser ofertado formação para que as pessoas se tornem professores de Libras, para que as pessoas aprendam, tenham formação adequada, tá bom? Para ensinar. Nas escolas sempre deve ter uma pessoa que saiba interpretar, que seja intérprete de Libras, para a questão de acessibilidade, de tornar o ensino mais acessível. Já pensou você ter um colega na classe, ele é surdo, ele fala em Libras, mas a professora não fala. Então, ele vai precisar de uma pessoa que seja um intérprete, que auxilie nesse processo de ensino e aprendizagem, tá? Então, meu povo, esse foi um pouquinho do que a gente pôde trabalhar sobre a língua brasileira de sinais, tá? Essa foi a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender sobre a Libras, que vocês tenham
desmistificado algumas coisas, que a gente possa utilizar os termos corretos, conhecer mais, saber da importância de fomentar, de incentivar essa língua dentro das escolas, das universidades, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado. Eu encontro vocês na nossa próxima videoconferência e nas nossas próximas videoaulas também. Não esqueçam, se vocês acharem importante, de anotar ou de fazer algumas considerações no momento da aula, tá? Me lembrem sempre que a gente pode estar comentando mais alguma coisa, tá bom? Até a próxima aula, um beijão e tchau, tchau!